Meus amigos, daqui a pouquinho teremos o clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo. De um lado, o Flamengo do Felipe Luiz, tentando se manter ali na liderança do Campeonato Brasileiro. E de outro lado, o Vasco do Fábio Carille, tentando se manter no cargo. Se perder, tem grande chance de ser demitido. Então vai ser um jogão de bola. Maracanã vai tremer para esse clássico da quinta rodada do Brasileirão. Vamos aqui acompanhar as últimas notícias sobre esse jogão que vai acontecer logo mais. E vou deixar logo aqui os créditos para o canal do Sport TV. Vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse jogão. Vem de uma goleada histórica e o Vasco que perdeu para o Ceará na terça-feira na abertura da rodada. Vive a expectativa aí, do retorno do Coutinho, do Tietê. Conta pra mim qual é o técnico que você tá preocupado nesse final de semana. Esse aí. Eu tô preocupado com a situação que pode acontecer do Carille nos próximos jogos. A rodada, que é a quinta do Campeonato Brasileiro, eu tenho na minha cabeça de que não cai ninguém, tá? Mas pode ser que ela caia entre a quinta e a sexta. Eu não tenho essa segurança nunca para Campeonato Brasileiro. É só uma percepção. Se mandou na primeira rodada, pode ter treinador mandado embora em qualquer Nós temos 4 em 4, né? Então, de repente, na quinta cai o quinto. O Carille, não diria que ele corre um risco imediato, mas dependendo da situação, ele corre risco, sim. Acho que o Vasco vem bem fragilizado para mais uma vez. A gente vai ter um Vasco e Flamengo com uma diferença abissal entre duas equipes, num clássico, talvez, de todos os clássicos que a gente tem no Brasil, Vasco e Flamengo tem se mostrado desequilibrado, o mais desequilibrado de todos, sempre pro Flamengo. Ainda que o Vasco, de vez em quando, consiga dar uma apertada ali. Mas você pega que desde 2017 são 2 ou 3 vitórias que o Vasco tem de... Então, acho que são 2 vitórias. Bom, mostra o quão desequilibrado está. A gente está indo para quase 10 anos. Isso, e teve empates comemorados também. Empates comemorados pelo Vasco. E chegamos de novo a essa situação, com o Flamengo voando, vindo de goleada, e o Vasco com dificuldade. Ainda que o Vasco tenha o artilheiro do campeonato ao lado do Pedro Raul e do Arrascaeta. Então você tem um duelo de artilheiros, né? Os dois centroavantes e o Arrascaeta aparecendo na briga pela artilharia. O Arrascaeta que é um meia que está cada vez mais dentro da área, cada vez finalizando mais, né? Mas é também uma outra atração desse jogo, o duelo dos artilheiros. E a chance do Vasco é essa, conseguir acionar o Verratti que, para cabecear, até abaixa ali onde dá para colocar com o pé, olha lá. Ó, vem. Né? Pra que com o pé, né? Isso. A especialidade da cabeça ele fez alguns com o pé também, naquela de centroavante mesmo, escorando. O duro é o Vasco conseguir abastecer o Verratti com várias oportunidades que permitam a ele esse tipo de finalização e conseguir segurar o volume que o Flamengo tem, que é o mais improvável. A insegurança defensiva que o Vasco passa hoje para o torcedor, eu acho que talvez seja o que mais assusta pensando nesse jogo, nesse clássico. Um time que tem uma maneira de jogar e um volume de jogo muito grande. Muito grande. Então, assim, é bem difícil. O Flamengo criou 18 chances de gol nesse jogo contra o Juventude e 6 foram parar dentro do gol. A gente falou no Grenal, que o clássico equilibra o favoritismo, né? O favoritismo do Grenal é do Inter, mas o Grêmio joga em casa e... essa guerra o Vasco perdeu, que não conseguiu mandar o jogo em São Januário. Essa já perdeu. O Vasco tem essa dificuldade, que o Vasco realmente, das 19 partidas que tem de mando, ele só faz 17 em casa, porque contra o Flamengo, contra o Fluminense, ele joga em estádio neutro. Contra o Botafogo, ele pode, sim, até... Vasco e Botafogo daria para mandar em São Januário, tá? Mas é verdade, são 3, mas no caso do Botafogo é neutro. No caso de Flamengo e Fluminense, o Vasco joga no estádio de Flamengo e Fluminense. Né? Então, faz sentido o Vasco pleitear São Januário. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande, a polícia não quer de jeito nenhum. Talvez uma solução fosse o público, a torcida única, uma solução ruim, mas talvez fosse. E aí teria que permitir ao Flamengo e ao Fluminense, no seu mando, também ter torcida única no Maracanã. Enfim... Historicamente também o Maracanã o Vasco tem uma relação muito boa, mas é verdade que o Vasco tem essa dificuldade.
Não sei também se hoje Flamengo e Vasco jogando em qualquer lugar do planeta, no aterro, inclusive, se bem que o aterro é do Flamengo. Né? Mas no Santiago Bernabéu lá, que nem foi o acho que o Vasco ia ter dificuldade. Acho que o Vasco ia ter dificuldade em qualquer lugar. Ô, Lofredo, só para a gente passar rapidinho aqui, antes de mudar o tema, para chamar a próxima atração, você acha que, com o exemplo recente que nós tivemos, por exemplo, do Neymar, divide uma lesão de uma operação, cirurgia de LCA, ligamento anterior, né, cruzado do joelho ali, e o Pedro vir da mesma situação, as lesões musculares que o Neymar tem tido, você acha que estimula o Flamengo a pensar melhor na utilização do Pedro? Por que eu estou dizendo isso? Ele já foi usado no jogo do meio de semana, foi usado no jogo do final de semana. Foi poupado em um jogo, foi usado alguns minutos no primeiro jogo, depois não entrou no outro jogo, e depois foi usado mais alguns minutos e voltou a fazer o gol. Você acha que ele pode ser, poupado para o jogo de amanhã? Não existe pressão para colocar o Pedro. O Flamengo está bem. Óbvio que o Pedro, para mim, é o melhor centroavante brasileiro, seria o titular da seleção brasileira, mesmo com o Endrick jogando no Real Madrid. Mas o Flamengo está tão bem que não existe a pressão para colocar o Pedro. O Pedro não tem que sair como titular, não tem que jogar os 90 minutos. Bom, tanto não precisa que entrou no segundo tempo, fez 2 gols. Sim, então isso facilita, isso vai fazendo com que a preparação do jogo... É diferente do Neymar. Do Neymar existe uma pressão brasileira, não é do Santos, brasileira para que o Neymar volte a jogar, né? O Pedro pode ser preparado com mais cuidado e parece que isso está acontecendo. Para mim, o centroavante da próxima Copa tende a ser o Pedro. Também se conseguir, de fato... a não ser que o Endrick no Real Madrid deslanche. O que é difícil, não pelo Endrick, pelo espaço que ele tem lá, a concorrência lá com o Mbappé, né? É muito grande. O pessoal tá bravo com o Mbappé de novo lá pelo lado do Real Madrid, que eu vou te contar. Amigos, jogo 18h30 no Maracanã. A gente vai falar agora do Clássico dos Milhões, do Rio de Janeiro, entre Vasco e Flamengo nesse sábado. E há, de um lado, né, um técnico com muito moral, Filipe Luís, né, depois do 6-0 sobre o Juventude, tem toda a confiança do torcedor rubro-negro. Para o outro lado, um Vasco que ainda tenta se encontrar na temporada e com o Fábio Carille muito pressionado. Expectativa para esse clássico, hein, Tim? Porque são 2 momentos bem diferentes e ainda essa pressão no técnico cruzmaltino, né? O Fábio Carille que conseguiu 2 resultados em casa, mas voltou a ter uma atuação muito ruim fora de casa contra o Ceará. E aí já entra no estádio com a própria torcida vaiando e hostilizando o seu treinador, algo que o Carille até já reclamou em entrevista coletiva, né? Se você fosse Carille, você ia querer esse jogo agora? De jeito nenhum. Exatamente. Pode ser uma tentativa de redenção, mas pode ser também alguma coisa que complica bastante a vida dele. Porque eu sei, só tem 4 rodadas, se você olha para a tabela, né, tem muita gente em situação bastante pior do que o Vasco da Gama. O presidente colocou pressão. Sim. Né? É um dos melhores elencos que tem. Está entre os 8, segundo o presidente, esse elenco do Vasco, que amanhã enfrenta o Flamengo. Por enquanto, o Vasco está dentro dos 8, né? Não sei se isso vai ser o caso. Vamos ver, mais clássico assim, e onde nomes são feitos e reputações são conquistados. Vamos ver. Vasco vai mandar esse jogo no Maracanã, né? Houve uma disputa, inclusive judicial, para tentar mandar esse jogo no São Januário, depois o entendimento com o Flamengo para que esse jogo fosse no Maracanã. Então, mando do Vasco, mas não é um cenário como quando a equipe atua em São Januário, como fez nos jogos pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro, contra o Sport, contra o Puerto Cabello, em que você tinha um caldeirão ali, a torcida apoiando e o time venceu. No Maracanã não é assim, né? O Vasco não se sente em casa jogando no Maracanã, ainda que seja o mandante da partida, Gavan. Mas é um time que precisa ter um desempenho talvez mais regular. Acho que é isso que cobram muito do Carille. Talvez a postura do time em algumas partidas. Ele mesmo reclamou demais da postura do time contra o Ceará, né? E principalmente um rendimento um pouco melhor, só que também limitado pelas peças que ele tem para botar em campo, né? A gente compara, Camila, a situação do futebol brasileiro com a de outros países. A gente costuma fazer isso aqui, né? As outras ligas começam, né? Então os times, a princípio, têm mais tempo de preparação
e não tem uma liga regional antes do campeonato nacional. Não tem, né? Comparando aqui com os campeonatos europeus, até com os campeonatos aqui da América do Sul. No Brasil é diferente. Então, assim, apesar de a gente afirmar várias vezes aqui que os campeonatos regionais, às vezes, servem de preparação, não são tão importantes, assim, depende, porque, assim, o treinador pode vir com a moral toda, pelo desempenho no campeonato estadual, ou pode vir com a moral baixa, pelo desempenho no campeonato estadual. A gente acabou de ver aqui, o Leonardo Jardim entra no Campeonato Brasileiro com a moral meio ali estranha, né? Pelo fato do Cruzeiro não ter ido para a final. Corinthians, que vamos falar daqui a pouco, né? Foi campeão paulista, né? E demitiu o seu técnico, vamos falar daqui a pouco. Mas, assim, no caso do Fábio Carille, né? Até um pouco pela performance do Vasco no Campeonato Carioca, já cai no colo dele essa pressão pelo desempenho no Campeonato Carioca. E mais, cai no colo do Fábio Carille também uma conta que absolutamente não é dele, que são 10 anos, se eu não me engano, de jejum do Vasco da Gama em relação a títulos. Então, o treinador que está nesse momento está respondendo por gestões de diretorias, dirigentes e técnicos anteriores. Isso não tem nada a ver com ele, né? Então, ele já chega no Vasco com esse saldo negativo, né, de 10 anos sem ganhar títulos, com a obrigação de ter um desempenho, um elenco que, sinceramente, que me desculpe o Pedrinho, mas assim, o Vasco tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro nesse momento, o 8º melhor elenco, né? Eu creio que não. Então, assim, como disse o Tim, bem resenhado no começo dessa redação aqui, me parece que todas as contas sobre os maus desempenhos dos times no Campeonato Brasileiro, num primeiro momento, caem em cima dos treinadores, né? Quando eles tentam fazer valer suas estratégias, fazer valer o time jogar. Né? Neste momento, Carille também responsável para 6-1 de ano passado de Álvaro Pacheco. É muito injusto. Mas será? Claro que não. Que o jogo de Flamengo Central Córdoba, semana passada, serve como inspiração para Carille. Eu estava dentro do estádio naquele jogo. Eu achei fascinante, né? Um jogo fascinante. Mas esse jogo fala mais sobre o Córdoba ou mais sobre a atuação do Flamengo também? Porque será que o Flamengo vai jogar daquela forma também no sábado contra o Vasco? O que me fascinava foi a combinação de Central Córdoba, que obviamente tem um elenco em grande inferioridade ao elenco de Flamengo. Então, como você vai conquistar isso aí? Como tu vai? Houve uma mistura de antijogo com jogo, né? Durante muito tempo, vamos fazer cera. Vamos frustrar os elementos, vamos fazer cera. Vamos fazer antijogo. Mas em lampejos, vamos jogar. A combinação de jogo e antijogo foi suficiente para um time em grande inferioridade técnica. Sai de Maracanã com conquista até merecida. Sim. Então, será que essa mistura de antijogo quando pode e jogo quando dá, será que isso vai ser suficiente para o Clube Regatas Vasco da Gama? Certamente o Carille está estudando aquele jogo, né? Porque é uma derrota recente do Flamengo no Maracanã. Agora, são números muito distantes nesse Clássico dos Milhões, que teve, durante muitos anos, um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, né? Sempre foi um clássico muito disputado. E agora esse Clássico dos Milhões, esse principal clássico do Rio de Janeiro, chega com uma hegemonia muito grande do rubro-negro. Se a gente olha para os últimos 20 jogos... Caraca! São 15 vitórias do Flamengo, só 2 do Vasco. Caraca! Acabou a rivalidade, olha isso. Ao todo, 41 gols marcados e só 18 do Vasco, porque a gente ainda teve goleadas nesses confrontos. Esse ano, Flamengo e Vasco já se enfrentaram com o Fábio Carille na semifinal do Campeonato Carioca. E foram 2 atuações muito abaixo, de novo, distante. Não houve goleadas, mas atuações de desempenhos muito distantes de Flamengo e Vasco. Real Madrid, Girona. Tendo muito controle desse jogo. Então não é só... tem uma carência de títulos, né? O último Campeonato do Vasco Carioca de 2016, mas tem também a questão da própria rivalidade desse clássico nacional, que nos últimos anos mostra, né, um favoritismo e uma distância entre elenco, entre capacidade de resultados de um para o outro muito grande. E aí, isso é mais um ingrediente, como você falou, né, Tim? Que o Fábio Carille queria esse jogo agora,
contra o maior rival, com uma soberania enorme do rival sobre ele, nesse momento em que ele está tão pressionado, mas vai ter que enfrentar. E aí a gente tem, olhando para o Carille, me parece, não sei se você concorda, Tim, essa pressão que ele tem no Vasco agora me lembra muito o trabalho dele no ano passado no Santos. O Santos precisava subir para a Série A, o Carille muito pragmático, conseguiu os resultados. O Santos foi campeão da Série B. Chegou à Série A, campeão, cumpriu o objetivo. E acho que é mais ou menos o que está acontecendo agora com a torcida vascaína. Ele está cumprindo mais ou menos os objetivos, embora tenha perdido para o Corinthians jogando muito mal. Para o Ceará, acho que não era o que ele imaginava pelo menos um empate e a derrota foi com uma atuação muito ruim, mas conquistando pontos em casa, né, e buscando alguns pontos fora. Só que definitivamente não é o que a torcida espera. Não sei se influenciada pela pressão do presidente, dizendo que tem um elenco entre os 8. Mas me parece que a torcida quer ver um futebol que não é o que o Carille vai montar. E é mais ou menos o que ele enfrentou no ano passado, durante toda a temporada no Santos. Eu acho que o Vasco pode ficar pendurado na chave, na própria trave, 89 minutos. E ganha com gol contra no último minuto. E a torcida vai ficar em êxtase. Eu acho que não vai ter a mesma cobrança. Então, o roteiro é ótimo. Para a torcida do Vasco, esse roteiro aí tá lindo, né? E é algo a se 90 minutos pendurado na trave. Para a gente já falar um pouquinho do rubro-negro também, mas o Vasco tem sentido muito, e tá, tem uma matéria de destaque no GE. Globo, a ausência do Coutinho, que é divertido esse que medo não pode, dos fisicamente não aguenta mais todos os jogos, já sofreu com algumas lesões nesse período de Vasco. E os números do time sem ele são impressionantes. É um cara que consegue, tanto nos gols fora da área que ele tem feito, mas distribuir, dar um pouquinho mais de qualidade para esse time, que aí para o jogo deve ter o Coutinho, que não atuou contra o Ceará. Né? A gente pode chamar o Coutinho de provedor? Podemos falar? Acho que ele e o Verratti. Talvez o Verratti seja mais provedor. Provedor de gol. Não. Aquele que entrega para a situação de gol. Né? É isso que tá. Sim, o maior provedor do Verratti. É isso. Boa. Bom, obrigado pela ajuda. Sim. Na verdade, quando a bola chega no Verratti, cada um fala de um jeito, né? Ou Verratti, enfim. Quando chega nos pés do centroavante argentino, ele resolve. É um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, né? Ele resolve, ele joga às vezes contra 3, 4 jogadores da defesa e por ser muito bom, muito valente, assim, tem um vigor físico muito atrevido, destemido, eu diria, né? Ele consegue marcar gols. Então, assim, na verdade, o que a imprensa chamou a atenção, que a gente está falando aqui, é fazer a bola chegar nele numa situação boa de gol, né? Também ele não vai fazer milagre, né? E isso é o que a gente vem falando aqui no Redação algumas semanas, se não me engano, anos. A grande carência do futebol brasileiro é meia. Sim. Né? Meia. No Corinthians, no Bahia, a gente falou ontem do Everton Ribeiro, no Vasco da Gama. Por quê? O Coutinho não tem condição de jogar em intensidade, né? A partida toda, os 90 e tantos minutos, né? Então, tem que escolher, o Fábio tem que escolher que hora do jogo ele vai colocar o Coutinho. Que é, sim, o provedor do centroavante. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, pode acontecer, de fato, como você falou, do Vasco jogar ali recuado, tentar segurar essa máquina do Flamengo, que tem o melhor elenco ao lado do Palmeiras, inquestionavelmente, né? A goleada de 6-0 contra o Juventude. Foi meio impressionante o jogo contra o Juventude, assim, porque alguns gols aconteceram, acho que o Juventude estava tão batido num certo momento, que parecia futebol de praia, né? Dada a facilidade dos gols como ocorreram, né? Treino, né? Treino, parecia, desculpa o Juventude, mas é o que parecia treino, né? Não será assim contra o Vasco da Gama, absolutamente, né? Mas talvez essa seja uma estratégia, né? Esperar o Flamengo insistir. O Grêmio também parecia, com um atropelo lá na frente para ver como é que ele faz para brigar com a defesa do Flamengo. O Vasco tem que achar uma forma. Isso aí tem que ter cuidado. O Verratti é muito bom. De colocar Verratti no jogo. Né? Ele não pode ser um passageiro. Ele vai prender os zagueiros. Mas ele não vai segurar a defesa. Né? Mas ele não é veloz. Né? Então, se ele vai segurar a bola de costas para o gol, precisa de apoio. Precisa de jogadores correndo nas costas dele, infiltrando, né? Se a arma dele principal é de cabeça, precisa de bons cruzamentos. Se não, um pouco como o primeiro tempo... o Caleri, não é? Eu estava pensando o William José, né? Não foi a culpa dele, Bahia. O Bahia não conseguiu trazer ele para o jogo. Então, tirou ele... Bota a cara, goleiro. O Carrinho foi um jogador de elaboração e Bahia conseguiu sair um pouco do próprio campo. Né?
Então, o Vasco, cara, ele tem que achar uma forma de Verratti fazer uma marca no jogo. Ele precisa de apoio dos meio-campistas, cruzamentos. Senão, ele fica assistindo o jogo enquanto o Flamengo tá batendo. E o momento, né, não poderia ser pior para o Fábio Carille, porque a gente está falando de um time que vem de uma derrota em que o Ceará foi muito superior fora de casa. Tem a questão do tabu, né, dessa hegemonia do Flamengo nos últimos clássicos dos milhões, nos últimos 20 jogos, como a gente viu. E ainda tem um momento do adversário, né, porque ele ainda vai enfrentar um Flamengo que acabou de golear o Juventude no Maracanã por 6-0. A gente estava vendo os gols e um Felipe Luiz que mostrou um time que rapidamente reagiu, né, Gavan, ao resultado que o Tim falou do Central Córdoba. Então, tem uma mistura. Como ia reagir esse time tem depois do Central Córdoba? Tem uma mistura perigosa para o Vasco, né? Tá? Euforia do jogo contra a Juventude, raiva do jogo contra Central Córdoba. Mistura. Os dois lados, né? Isso é um coquetel muito perigoso, né? Uma derrota totalmente inesperada para o Central Córdoba e, ao mesmo tempo, uma goleada impressionante que também não era esperada. Em cima do organizado Juventude, né? Terça-feira fora em Equador contra a Liga de Quito. Sim. E aí, talvez o Felipe até pense em preservar alguns jogadores. Provavelmente. A gente acabou de assistir, uns minutos atrás, a coletiva do Rogério Ceni, que fez uma excelente resenha do jogo, talvez a melhor, né, de todas. Pena que o coletivo foi muito melhor do que o jogo do time dele, né? Mas uma excelente resenha, reconhecendo a superioridade do Cruzeiro, né? Eu penso assim que, nesse sentido, tanto o Felipe Luiz quanto o Rogério Ceni, ex-jogadores que se tornaram treinadores, o Rogério muito antes, claro, né? Mas eles, assim, primeiro, as coletivas são muito boas, são muito sinceras dos dois. O Felipe Luiz também tem ótimas leituras, assim como o Rogério Ceni tem da partida, né? Então, o Felipe Luiz, assim, obviamente, é uma das revelações do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso, né? Foi uma aposta do Flamengo que deu muito certo. E acho assim, ele tem uma coisa que eu acho muito boa, assim, de ser um treinador tão jovem e já ter muitas leituras assim, boas do que está acontecendo no jogo e discutir isso na coletiva, né? De falar isso na coletiva. Então, certamente, ele terá, muito isso vai acontecer, né, no jogo contra o Vasco. Se o Vasco se trancar na defesa ou tiver algum tipo de estratégia, certamente ele vai fazer alguma coisa, né? E tem elenco para isso. E fora isso também, ele tem a volta do Pedro, que a gente já falou aqui, um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, voltou já fazendo 2 gols, né? Depois de um período aí de recuperação de uma lesão muito séria, né? Então, assim, o Flamengo tem elenco de sobra para fazer gestão, né? Para escalar o time, poupar jogadores para o próximo jogo, escalar outros que estão com tudo, né? Estão descansados para essa partida. Então, assim, acho que é um dos grandes personagens também, além do Fábio Carille, Camila, o Felipe Luiz. E tem um problema, né? A gente está lá destacando no GE. Globo também. O Alexandro saiu do jogo contra o Juventude com dores na coxa, tem o edema, então já deve ser preservado pelo Felipe Luiz. Alexandro, então, com esse problema, com esse edema na coxa, não é considerado grave, mas tem terça-feira, como lembrou o Tim, jogo contra a LDU pela fase de grupos da Libertadores, então o Alexandro não deve ir para o clássico de sábado. Depois do Central Córdoba... Perdeu em casa, né? Tem que ganhar fora. Ele não pode brincar com esse jogo. Sim. E é Quito, né? Tem altitude, é uma situação insalubre para brasileiros. Mas o Flamengo vai tentar ali somar pontos contra a LDU. Mas primeiro, esse grande jogo, esse grande clássico dos milhões, às 6h30 da noite. Parceiro, daqui a pouquinho, né, teremos esse confronto aí entre Vasco e Flamengo. E, cara, vou falar pra você, tô confiante, hein, torcedor? Tô confiante nessa vitória aí do Flamengo, né? Felipe Luiz tá pra brincadeira não, vai pra cima, né? E lógico, tem que ter ali humildade, né? Achar que, porque já ganhou vários jogos, né? 15 jogos a 2, já tá garantido. Não, galera, tem que ser humilde, né? E reconhecer que cada jogo é um jogo e tem que entrar e jogar bola de verdade, né? Pra poder conseguir aí uma boa vitória e, lógico, conseguir os 3 pontos e se manter na tabela. Lembrando que o mando de campo é do Vasco, ou seja, é o Flamengo, né? Ali tendo a possibilidade de jogar, né? O jogo fora de casa, se vencer. É mais uma vitória como visitante, né? Ou seja, seria algo bem bom, né? Para o Flamengo, que já venceu o Vitória, que já venceu o Grêmio, né? Já tá indo aí para, quem sabe, mais uma vitória, né? Fora de casa, mas é lógico, quem sabe, não quer dizer que, né, é garantia, né? O Flamengo vai ter que jogar bola, né? Porque o jogo é jogado e o lambari é pescado, não tem a história não. Deixa agora a teoria para fora, né, do campo, deixa os números para fora,
porque o negócio vai ser lá, ó, nas 4 linhas, mas tô confiante na vitória do Mengão. E você, tá confiante? Então eu quero saber qual vai ser o seu placar. Aproveita e coloca aqui nos comentários, tá, o seu palpite para o jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Coloca aí nos comentários, quero ver se você é bom de palpite. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles está na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa a notificação no sino e deixa o like. Daqui a pouco, você já sabe, né? Eu tô voltando, trazendo mais notícias, novidades, análises, debates e muita informação do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido do Brasil. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!